Olá! Hoje a gente mergulha em Lucas capítulo 9. É um capítulo, uau, cheio de reviravoltas, sabe? Mostra muito sobre quem Jesus é e como as pessoas não entendiam direito. Exatamente. Já começa com Jesus dando poder para os 12 apóstolos, né? Sim, poder para expulsar demônios, curar doenças. E aí ele os envia. Missão, proclamar o reino de Deus. E as instruções são assim bem radicais, né? Não levar nada, nada mesmo. Sem cajado, sem sacola, sem dinheiro. Nada. Uma dependência total da hospitalidade e, claro, de Deus. Pois é, isso já cria um contraste, sabe? Com o poder do mundo tipo o de Herodes, que logo depois aparece na história todo confuso. Isso, ele fica intrigado, né? Ouve falar de Jesus e fica, ué, mas eu mandei cortar a cabeça do João Batista? Quem será esse cara? Mostra bem a diferença entre o reino de Deus e o poder humano. Essa tensão vai crescendo, depois da missão os apóstolos voltam, Jesus tenta levar eles para um lugar mais calmo, Betsaida. Mas não adianta, a multidão descobre e vai atrás. E Jesus, em vez de, sei lá, ficar irritado, ele acolhe todo mundo. Acolhe, ensina sobre o reino, cura quem precisa, e aí vem o grande momento, né? Fim do dia, lugar deserto. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E os discípulos falam o óbvio: manda essa gente embora para procurar comida. A lógica humana, né? Mas Jesus vem com a lógica divina. Não, deem vocês mesmos de comer para eles. E eles só tinham o quê? 5 pães e 2 peixes. É quase cômico se não fosse sério. Exato. Mas aí Jesus pega aquilo, agradece, parte e alimenta todo mundo. E ainda sobram 12 cestos. É uma demonstração clara de quem ele é, o provedor divino, né? Talvez uma referência às 12 tribos, aos 12 apóstolos. Boa. E essa questão da identidade fica ainda mais explícita logo depois. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Aí vem as respostas: João Batista, Elias, algum profeta antigo. Mas a pergunta crucial é a seguinte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro manda: o Cristo de Deus. Bingo, o Messias. Mas olha que interessante, Jesus na hora manda eles ficarem quietos sobre isso. E logo emenda com a primeira previsão da paixão. É chocante, né? Acabou de ser reconhecido como o Messias e já fala que o Filho do Homem, esse título que ele usa, tem que sofrer muito, ser rejeitado, morrer. Uhum. Provavelmente para quebrar a expectativa de um Messias político, guerreiro, sabe? Ele já redireciona. O caminho é o do servo sofredor. Faz todo sentido. Se não iam querer coroar ele ali mesmo, e na sequência, ele fala do custo para seguir ele. Negar a si mesmo, tomar a cruz todo dia, perder a vida para ganhar a vida. Palavras muito fortes, ainda mais depois daquela confissão de Pedro. E para, digamos, selar essa revelação toda, acontece a transfiguração. Ah, sim. No monte com Pedro, Tiago e João. A aparência de Jesus muda, fica gloriosa e aparecem Moisés e Elias. A lei e os profetas, conversando com Jesus sobre a partida dele, o êxodo que ia acontecer em Jerusalém. E a voz da nuvem confirma: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. É o céu confirmando a identidade e a missão de Jesus. Poderoso demais. Mas aí eles descem do monte e que contraste! Encontram maior caos. Pois é, um pai desesperado, o filho possuído por um espírito e os outros discípulos não conseguiram fazer nada. Jesus lamenta a falta de fé daquela geração, expulsa o espírito, cura o menino, mas fica claro que os discípulos ainda tinham muito que aprender, né? Muito. Tanto que, logo depois, qual a discussão deles? Quem seria o maior? Dá para acreditar? Esse é o maior. E ainda corrige o João por ter proibido alguém de expulsar demônios só porque o cara não era do nosso grupo. Mostrando que o reino é maior que o clubinho deles, né? Essa dificuldade em entender o serviço, a humildade, é uma constante. E aí o capítulo dá uma virada final. Jesus decide firmemente ir para Jerusalém. Ele sabe o que espera por ele lá. Exato. E a rejeição já começa no caminho. Numa aldeia samaritana, não o recebem. E qual a reação de Tiago e João? Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir eles? Ainda naquela lógica de poder, de vingança. E Jesus os repreende, claro.
Essa jornada para Jerusalém vai ser assim, marcada pela rejeição, pela incompreensão, até dos mais próximos. E o capítulo termina com encontros que definem o custo de seguir Jesus, né? Primeiro a questão do conforto, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, a prioridade do reino acima de tudo, até dos deveres familiares mais sagrados. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você vai e anuncie o reino de Deus. E por último, o compromisso total sem olhar para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino. É radical. Ufa! Lucas 9 é intenso mesmo. Vai da capacitação dos discípulos, milagres, revelação da identidade messiânica, a glória da transfiguração. Até a dura realidade do sofrimento anunciado e o custo altíssimo de seguir Jesus nessa jornada decidida para Jerusalém. Exato. E fica a reflexão, né? Jesus foi tão claro sobre sofrimento, rejeição, sobre perder a vida. Como que essa mensagem bate na gente hoje?